Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre áudio. E para quem acompanha o canal há um tempo, em algum vídeo do ano passado eu mencionei que áudio é uma coisa muito importante. E a gente geralmente deve priorizar isso daí dependendo do que a gente for fazer. Por exemplo, os vídeos do YouTube, é interessante você ter um áudio melhor até do que o próprio vídeo. E eu falei isso e continuei usando um microfone mediano, usando um posicionamento bem ruim. E, bom, cá estamos, mudei o microfone, tivemos aí umas atualizações. Então vamos falar um pouquinho mais sobre microfones. Não é uma coisa que muita gente fala, ainda mais pensando na galera filmmaker e no pessoal que foca mais em vídeo e foto. Eu acho que é um assunto que pouca gente fala e eu acho que é um assunto de muita importância. Primeiro vamos falar da minha escolha, do porquê foi esse microfone e não, sei lá, um outro. Porque na mesma época que eu comprei esse, me apareceram um Sennheiser MKH416, que é um shotgun que é praticamente o padrão que a galera usa para filmar no cinema. E na mesma época eu comprei um Audio-Technica, foi um AT897 ou 978, se eu não me engano. E, cara, é um microfone muito bom, mas eu dei azar de pegar dois microfones shotgun que estavam com defeito, então para mim não funcionou. E o Sennheiser eu acabei não pegando por um outro motivo que eu já vou explicar para vocês. Por coincidência, eu também tô com um shotgun, um NTG3 da Rode, que é emprestado, o Betinho me emprestou, então valeu Beto, eu ainda não consegui usar ele, pelo menos não como eu deveria, e vocês vão ver o porquê não é tão simples usar um shotgun. Esse microfone aqui é bem mais fácil de usar. Então, vamos lá. O microfone shotgun, ele é aquele microfone que a galera usa mais em cinema, né? Ele não é um microfone que fica aparecendo no frame, no quadro daqui, como é o caso desse daqui. Esse daqui é um microfone dinâmico, que geralmente você vê aí o pessoal de podcast usando. Como eu estava falando, o microfone shotgun, ele é usado geralmente em cinema, que é uma produção um pouco maior, e você tem uma mão de obra mais especializada. Então você tem uma pessoa dedicada para fazer o áudio exclusivamente. Você precisa necessariamente de alguém para operar ele, para conseguir o melhor resultado possível. Na verdade, todo microfone você precisa posicionar no local correto. Como, por exemplo, o shotgun. Eu mencionei ele agora há pouco no cinema, porque ele é um microfone super direcional e ele é bem sensível. Então, você precisa de alguém para operar ele de forma que ele capte somente o som de quem está falando ou o som que você quer captar daquela cena. No caso desse microfone, ele é um pouquinho mais fácil de você posicionar. Ele pode ficar próximo aqui da minha boca e vai ficar um som bem bacana. Mas o padrão de captação de cada microfone desses aqui é um pouquinho diferente. No caso desse daqui, a captação é aqui em cima. Então, se eu começar a falar aqui atrás, por exemplo, praticamente vocês não vão ouvir nada. Tipo, aqui provavelmente vocês não vão ouvir nada. E eu praticamente nem variei o meu tom de voz, a altura do meu tom de voz. Mas antes da gente falar dos microfones, a gente tem que falar de uma coisa mais importante que vem bem antes disso, que são os pré-amplificadores e os gravadores. São duas coisinhas um pouquinho diferentes. O pré-amplificador, ele vem antes do gravador, né? Na verdade, ou dentro do gravador, ele vem antes da parte que começa realmente a gravar. E ele aumenta o sinal de saída do microfone para ter uma entrada maior no gravador e você conseguir e o gravador ter uma leitura desse sinal. O gravador, ele simplesmente interpreta o sinal elétrico e transforma isso numa versão digital. Ele faz uma leitura e aí vai ter uma variação nos bitrates de gravador para gravador e ele vai fazer essa leitura. E falando em gravador, tem também as interfaces de áudio. E o jeito que as duas funcionam, que esses dois funcionam, é muito parecido, né? Os dois captam o sinal elétrico e vão fazer uma conversão para o digital. E se a gente pegar modelos diferentes de interfaces de áudio ou de gravadores, a mecânica de pré-amplificação e de amplificação do sinal para fazer essa captação é muito parecido. Então não vai ter uma diferença muito grande entre eles. E quando eu falo que não vai ter uma diferença muito grande, eu digo na questão do som em si, né? Uma pessoa, eu acho que se você estiver ouvindo com um fone qualquer aí, você praticamente não vai perceber diferença nenhuma. Então, você pegando aí uma interface de áudio ou um gravador um pouco melhor, geralmente esses carinhas aí vão ter um pré-amplificador melhor e isso é uma vantagem porque vai gerar menos ruído e você pode amplificar mais o sinal sem gerar ruído. E, bom,
é meio óbvio isso, mas ruído é uma coisa que a gente sempre tenta eliminar na pós-produção. Então é menos trampo na pós-produção e provavelmente você vai conseguir um sinal bem melhor, você consegue uma qualidade de áudio bem melhor. No caso desse microfone aqui, ele precisa de um pouco mais de ganho do que eu tenho de pré-amplificador. E nesse caso eu estou usando o Dynamite da SE Electronics. No caso de um SM7B, aconteceria a mesma coisa. O SM7B ele não é um microfone que tem uma saída muito alta. Então você precisaria de um pré-amplificador muito bom para poder ler o que ele está passando de sinal elétrico. E aí que entram os gravadores e interfaces de áudio mais caras. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre os microfones, né? O microfone ele basicamente transforma a onda sonora, que no caso eu estou aqui falando, e está deslocando o ar. Isso daí acaba gerando movimento no diafragma do microfone. E esse movimento gera um pequeno sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele vai para o gravador e o gravador ele faz essa tradução aí do sinal elétrico para um sinal digital. Como eu estava falando das interfaces e dos gravadores, o jeito que eles amplificam e que fazem a leitura do sinal é muito parecido. Então, o que vai gerar maior diferença são as suas fontes de captação, no caso, os microfones. Dá para a gente comparar um microfone com uma lente. Como, por exemplo, se eu trocar a 50mm por uma 100mm, eu mudo completamente o look que eu tenho na minha imagem. E a mesma coisa com o microfone. Se eu trocar esse microfone aqui, que está aqui bem perto, e colocar agora um shotgun, vai ter uma diferença bem grande no tipo de som. Quando a gente fala de microfones, tem basicamente dois tipos, os condensadores e os dinâmicos. Esse aqui, no caso, é um microfone dinâmico. Vamos falar primeiro dos condensadores. Os microfones condensadores, eles dependem de um pouquinho de energia, e esse pouquinho de energia ele deixa o diafragma eletromagnetizado. Então ele fica muito mais sensível do que esse carinha aqui. Então, o pouquinho de barulho que estiver perto, esse diafragma vai movimentar, vai gerar um sinal elétrico e, por sua vez, o gravador capta isso daí. No caso desse carinha aqui, ele não tem nenhum sinal elétrico, a eletricidade não passa por ele e o diafragma ele precisa de mais força para movimentar, para gerar um sinal elétrico. Então, se eu falar muito baixo aqui, não vai gerar muita eletricidade e, por sua vez, o som vai ser muito mais baixo. A vantagem dos dinâmicos é que eles têm um SPL mais alto. O SPL é o nível de pressão sonora que eles aguentam. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o padrão polar de captação desses microfones. Eu não vou entrar em detalhes porque não é um assunto que eu entendo muito como isso funciona, mas, por exemplo, como eu estava falando, o padrão de captação desse microfone é cardioide, então ele pega mais ou menos aqui. E aqui nessa parte de trás ele praticamente não vai pegar nada de som. O mesmo vale para um shotgun, né? Aqueles microfones mais longos, o padrão de captação dele é bem parecido, né? Ele vai captar bem na frente e existem vários tipos de shotgun. E cada um deles depende do tipo de cena que você vai usar. Vai ter uma para plano médio, vai ter um outro para plano fechado e um outro para um plano mais aberto. Então depende muito do tipo de cena que você vai usar um microfone mais específico. Além disso, existem outros padrões polares de captação aqui do microfone, que ele pode ser omnidirecional, que ele pega de todas as direções, e vários outros. Eu acho que o omnidirecional e os cardioides são os que a gente vai usar com maior frequência. O resto acho que é um pouquinho mais específico. E então, eu acho que vale a pena pesquisar o tipo de padrão que você precisa para o seu uso. Eu estava falando do microfone shotgun, que ele é mais direcional e tudo mais. E além disso, o shotgun ele é um condensador. Todos os microfones shotgun são condensadores. Então eles são muito sensíveis e aí entra naquela parte que eu falei que você sempre vai precisar de um operador para poder direcionar o microfone na direção correta. Normalmente ele não é muito usado num lugar que tem muito barulho. Ele não vai ser usado aí num campo de futebol ou em um evento esportivo, porque geralmente tem muito alto-falante junto, vai ter muito barulho, então ele não é o ideal para ser usado nessas situações. Mas tem um pessoal meio doido aí, que nem o Wesley Tavano, que me deu uma aula aí sobre a parte de microfones e áudios, que ajudou o pessoal lá da Ponto 25 a filmar o Rally dos Sertões praticamente todo usando um shotgun. Depois que ele me explicou, eu entendi que é um negócio realmente insano e precisa de muita técnica para você conseguir um som limpo, sem ruído dos motores ali que estão em volta o tempo todo. E agora a gente tem também esses microfones aí que eu vou dizer que é de podcast.
é um uso mais específico, não necessariamente de podcast. Eu acho que é o melhor jeito que eu encontrei para definir. E entre o SM7B, o SM7B a galera usa para cantar também, e entre outros que eu não vou nem mencionar porque eu não sei, não conheço todos. Mas dentre eles existem os dois tipos, os microfones dinâmicos e os condensadores. E aí depende muito do uso que você vai ter. Eu dou preferência para o dinâmico porque ele vai rejeitar boa parte do ruído que tem atrás, aqui em volta. E não que tenha tanto ruído aqui. Então, como eu falei, eles aguentam uma pressão sonora maior. Então quer dizer que eles foram feitos para locais com muito barulho, como eu estava falando. No caso de eventos esportivos, você vê a galera lá com o microfone, segurando lá o microfone, geralmente é um microfone dinâmico porque ele consegue rejeitar mais o ruído que tiver mais longe, que tiver em volta do microfone, né? Ele é um pouquinho mais direcional, né? Ele vai pegar só aqui na frente e geralmente o que está perto, porque o que tiver mais longe é como se fosse a luz, né? Aqui está bem mais claro, mas conforme eu vou afastando vai ficando mais claro. E no caso aqui do microfone é a mesma coisa. Se eu começar a falar aqui, provavelmente vai estar bem mais baixo do que se eu estiver falando aqui. Então, é mais ou menos essa ideia do microfone dinâmico. Eu falei que tem os condensadores e a ideia é basicamente a mesma, eles são mais sensíveis e, bom, eu acho que vai depender do uso de cada um e do quanto de ruído ambiente você tem. Por exemplo, se eu estivesse aqui jogando e estivesse digitando no teclado ao mesmo tempo, o condensador eu acho que ele não ia ser tão interessante e nesse caso o dinâmico para mim é mais adequado. Ele rejeita mais do ruído, então não preciso me preocupar com um caminhão passando na rua esporadicamente. Então, resumindo um pouquinho de tudo isso daqui, os microfones eu acho que são o que fazem realmente muito mais diferença na sua captação. A partir do momento que você tem um gravador bom, não vou nem dizer muito bom, mas um gravador mediano como um Zoom H6 aí da vida, já é o suficiente e a partir disso, para você ganhar realmente alguma coisa a mais no áudio, eu acho que é mais interessante você investir no microfone. Como eu estava falando para vocês, né, no começo do vídeo, me apareceu a chance de comprar um Sennheiser MKH416, mas eu acabei comprando esse Procaster da Rode. Por vários motivos, né? Porque se eu pego um shotgun para usar ele num trabalho, geralmente vai ser alguma coisa um pouco mais específica. E quando eu digo específica, quer dizer que o áudio vai ser um pouquinho mais complicado, geralmente acima do que eu consigo, do que está geralmente um pouquinho mais complexo do que eu conseguiria fazer. E eu vou precisar chamar alguém para resolver isso. E então, a minha solução, eu pensei em realmente pegar para usar em trabalhos, mas eu acho que não é uma coisa que compensa. Porque a partir do momento que eu pego um trampo que precisa usar um shotgun, eu preciso necessariamente de alguém para operar esse shotgun. Então é melhor você chamar alguém que sabe operar um microfone para fazer esse trampo. E aí que eu chamo o Wesley Tavano para resolver isso daí. Como filmmaker, eu sei que nem todo orçamento tem esse limite aí para chamar alguém para resolver o áudio. Vale mencionar que além de um microfone bom, você precisa de um fone de ouvido muito bom. E, cara, tem fones de ouvidos em praticamente todas as faixas de preço. E um muito legal que o Wesley me sugeriu foi um da AKG, o K240 Mark II. É um microfone que eu comecei a usar e eu achei ele surpreendente, porque ele é um microfone flat, né? Ele não tem nenhum ganho aí nos graves, nem nos agudos, nem nada. Ele é flat, o que é legal para você editar o áudio. E, cara, ele já vem com muita coisa. Eu fiquei surpreso pelo preço que ele tá, levando em consideração dólar e tudo mais. Então, comparando ele com o resto que tem no mercado na mesma faixa de preço, ele vem bastante coisa, né? Ele vem 2 cabos e dois pares de almofada. Então, assim, é um microfone que vai durar bastante, é um microfone com um custo-benefício muito bom. Eu vou até procurar, se eu achar algum num preço legal, vou deixar marcado na descrição. Falei para vocês, investir em áudio é uma coisa que faz muita diferença. E eu acho que antes de você ter um microfone bom, um gravador bom, o fone de ouvido bom faz muita diferença. É igual você captar vídeo com uma câmera muito boa, com uma lente muito boa, com iluminação boa, e você não ter um monitor calibrado, você não ter um monitor que as cores estão completamente erradas. Então a mesma coisa vale pro áudio. Invistam num fone bom, de médio para bom, que vai atender vocês. Eu acho que esse aí é um bom ponto de partida. Eu vim falando de microfone, mas antes do microfone, eu acho que o mais importante também é o fone de ouvido.
E por fone de ouvido, tem realmente a opção de você captar com monitores de áudio, né? Mas eu acho que isso aí depende, já é um negócio um pouquinho mais específico, já está um pouquinho mais especializado. E até porque você precisaria ter uma acústica muito boa onde você for usar. Enfim, é uma coisa muito mais complexa do que só isso. É a mesma coisa que você imprimir uma foto aí em Fine Art. É um processo bem mais complexo do que você simplesmente pegar e mandar o arquivo. Não é só isso. E enfim, eu acho que eu já falei demais sobre áudio. E eu queria agradecer então o Wesley Tavano pela aulinha aí de microfones, gravadores, pré-amplificadores e interfaces, e o Beto que me emprestou o NTG3 que eu ainda não consegui usar. E é isso, galera. E eu nem mencionei a galera que fica usando esses microfones do jeito errado, a 5 km de distância, e aí o áudio fica ruim, ou se não tá falando no lugar errado e ainda assim o áudio fica ruim. Então, eu nem vou mencionar essa parte, eu acho que você tem que entender um pouquinho do seu equipamento, né? Cada microfone vai ter um lugar certo para você falar, e isso aí você dá uma olhadinha no manual e enfim. E é isso, galera. Bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Ah, e não esqueçam de dar uma olhada nos fones e monitores, porque isso daí eu acho que é fundamental para ter um resultado melhor com o tempo. Até porque esse tipo de equipamento, microfone, câmera, luz, tudo isso daí você consegue alugar. Agora, um fone de ouvido e um monitor é um pouquinho mais difícil, né? Com exceção dos monitores para monitorar no set, isso daí a gente consegue locar e tal, mas não é esse tipo de monitor que eu tô falando, é um monitor que você vai usar no seu dia a dia para editar foto e vídeo, o fone que você vai usar todo dia para você editar foto e para você editar o áudio e assim vai. Então é isso, galera. Falou!